Mago, essa é uma pergunta muito frequente por aqui. Qual a relação de Samael com Lúcifer? Estão falando da mesma força espiritual? Olha, existe possibilidades, depende do olhar que nós vamos lançar para a questão. Uma coisa é a resposta da teologia, outra coisa é a resposta da história, e outra coisa é a resposta esotérica que a magia pode oferecer. Então vamos trabalhar um pouquinho com essas três possibilidades, mas iremos nos aprofundar com o olhar da magia. Historicamente, quando se fala da presença de Samael como algo semelhante a Lúcifer, deve ser compreendido dentro do contexto do gnosticismo, entre os seus vários textos que compõem aquilo que, de forma popular, é conhecido como evangelhos apócrifos. Particularmente, eu não gosto muito do nome apócrifo, pois significa que seria algo menor, algo que não é oficial. Mas não é oficial para algumas instituições das quais eu não participo. Então, para mim, Lamon é oficial. Existem, então, vários evangélicos que nós não vamos chamar eles mais de evangelhos apócrifos. Nós iremos aqui chamar eles de evangelhos gnósticos, um nome mais apropriado e que honra melhor essa tradição de conhecimento que foi fundamental para a criação da religião cristã, pois foram os gnósticos da idade de Cristo que criaram os conceitos que vão permear o cristianismo nas suas mais diversas vertentes. Bom, uma dessas possibilidades do cristianismo gnóstico de 2000 anos atrás, durante o Império Romano, em especial na cidade de Alexandria, no Egito, ou seja, o Egito era uma localidade que pertencia ao Império Romano, como assim tudo que estava ali naquela parte do mar Mediterrâneo. Eles pensam na figura de Samael, Samael significa o veneno de Deus, como um logos, ou seja, como um espírito elevado de Marte que havia caído na corrupção. E essa queda na corrupção faz com que esse espírito de Marte assuma a regência do mundo material, ou seja, o mundo dos homens, e ali ele passa a governar. Não é o Deus criador. Esse é um espírito regente. São coisas diferentes. De onde que vem essa ideia do espírito regente? Vem lá das ideias platônicas do demiurgo, aquele que é o controlador dessa realidade. 500 anos depois, com os gnósticos, ou seja, Platão é de 500 a.C. Os gnósticos são do século de Cristo. Ou seja, esse pensamento teve 500 anos para evoluir. Quando se tem, então, a experiência gnóstica, ela é plural, e aqui nós estamos falando de uma forma geral, nós não vamos entrar em detalhe de grupos e de correntes de pensamento, mas, de certa forma, eles compreendiam, então, que naquela experiência cristã, o espírito regente dessa realidade não era o Deus absoluto, mas era um espírito divino imperfeito. E ele era semelhante ao Zeus, aquele chefe do panteão grego. Zeus, ele é cheio de paixões humanas. Ele fica furioso, ele se vinga, mas ele também protege, ele dá tesouros, ele ama, ele cuida daquelas pessoas que são fiéis e leais a ele. Ou seja, Zeus, ele
parece ser um ser humano com grandes poderes, mas ele tem uma mente humana, ele tem emoções humanas, ele pensa como os humanos, segundo a experiência dos poemas épicos gregos e dos filósofos gregos. Isso chegou aos gnósticos e eles vão usar esse conceito de algo semelhante a Zeus para falar do demiurgo, que é esse espírito divino imperfeito que governa a Terra. E eles vão chamar ele de Samael. E esse Samael, o veneno de Deus, ele vai ser o ancestral do pensamento que durante a Idade Média, ou seja, 1000 anos na frente, 1000 anos depois disso, vai ser criado e chamado de Lúcifer. Então, o Lúcifer da Idade Média, ele vai carregar enormes semelhanças ao demiurgo grego e, em especial, ele vai utilizar características que vai lembrar o Zeus grego. Porém, os gnósticos vão falar que depois da experiência de Cristo no mundo, ele salva esse espírito do demiurgo e ele passa a ser um espírito purificado. E ele volta às regiões do paraíso, pois ele se arrepende e busca o perdão, e o perdão é oferecido a ele. Então se tem ali, de uma forma geral, uma narrativa muito interessante de um ser divino que cai, é corrompido, e que em algum momento se arrepende e é ascendido novamente às regiões paradisíacas. Aquilo que os gnósticos chamam de pleroma, ou as eternidades.